Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos. Bom dia, sexta-feira, 6 de dezembro, está no ar a edição de hoje do programa Opinião Agora. Acesse www.facebook.com/Opinião Agora e conheça a nossa fanpage no Facebook. Conheça agora quais são as principais manchetes nos jornais da cidade no dia de hoje. Jornal de Piracicaba. Pelotão ambiental registra 6 casos de som alto por dia. O pelotão ambiental recebe em média 6 ocorrências por dia relacionadas à perturbação do sossego público. De janeiro a outubro foram registradas 2.003 solicitações dessa natureza e, de modo geral, incluindo reclamações de barulho em residências, igrejas, estabelecimentos comerciais, clubes, indústrias, entre outros locais. Corte de mato custará R$ 1.780.000. A Prefeitura vai investir nos próximos 12 meses R$ 1.780.000 para cortar matos dentro e ao redor das escolas municipais. Um contrato foi assinado com a empresa Ecoterra Serviços de Limpeza e o objetivo é diminuir o surgimento de animais peçonhentos, como escorpiões e cobras. A Tribuna Piracicabana. Trabalhadores da Dedini decidem por greve contra atraso em salário. A assembleia realizada pelo Sindicato dos Metalúrgicos aconteceu ontem e, segundo o presidente da entidade, parou todos os setores. A empresa justifica atrasos devido à falta de investimentos no setor onde atua. Veja como fica o tempo e a temperatura para esta sexta-feira. Sexta-feira de sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e também à noite. A temperatura máxima chega aos 31 e a mínima aos 20 graus. E após o intervalo, você vai rever uma entrevista realizada ontem com José Antônio Fernandes Paiva, que é vereador e presidente do Sindicato dos Bancários de Piracicaba, e também com Marcelo Abraão, que é diretor e vice-presidente do Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região, em virtude de termos tido problemas técnicos aqui na transmissão do programa de ontem. E nós nos encontramos na segunda-feira. Até lá, tenha um ótimo final de semana. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos. Minuto Opinião. Apoio cultural. Flash Portões Eletrônicos. Uma solução inteligente para cada tipo de portão. Espaço Bora Bora. A estética da sua saúde. Fábio Rodrigues Locações. A estrutura do seu evento. Instituto Embeleze. Formando profissionais para o mercado. Os moradores dos bairros Bong e Ondinhas reclamam à Prefeitura de Piracicaba obras de melhorias em toda a extensão da estrada do Bong, que faz a ligação desses bairros com a área central da cidade. Buracos enormes, calçadas tomadas por mato, ponto de ônibus precários e a falta de sinalização e lombadas para reduzir a velocidade dos veículos, pois os motoristas costumam trafegar acima do limite normal de velocidade. Segundo o relato de moradores e comerciantes, todas as épocas do ano causam transtornos, pois na temporada de chuvas o barro é um obstáculo a mais a ser transpassado. E na estiagem, o pó é o inimigo número 1 de crianças e pessoas com problemas respiratórios. Todos são unânimes em pedir urgência na solução deste problema.
Bom, as imagens comprovam que nós temos um dilema na cidade. Nós não temos um plano diretor de desenvolvimento. Você tem núcleos habitacionais abrindo novos ali, mas você não teve um plano diretor para ver a mobilidade urbana como é que fica. Como é que se faz vias de acesso, você não tem a ampliação das vias de acesso de acordo com o fluxo de veículos que vai ter ali. E além do fluxo que tem ali, os moradores que já vivem ali no Bong e no Ondinhas, que ampliando a quantidade de moradias, se dão conta de que não tem um pavimento asfáltico, mesmo onde não se faça hoje ainda necessário o pavimento asfáltico, a conservação das estradas tem sido de péssima qualidade. O posto de saúde do bairro Campestre está com suas instalações necessitando em caráter de urgência de reparos imediatos. Moradores do bairro fizeram várias reclamações à prefeitura e pedem que o bairro não seja esquecido pelas autoridades. Infiltrações, telhado danificado, ferrugens nos portões e pintura são seus maiores problemas. Minuto Opinião. Apoio Cultural. Direct English, para quem não tem tempo a perder. E Bel Alarmes, a sua segurança em nossas mãos. Tiago Guinchos, atendimento 24 horas para Piracicaba e região. Faculdades Anhanguera, aqui seu esforço ganha força. E hoje eu recebo aqui no programa Marcelo Abraão, ele que é diretor e vice-presidente do Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nós vamos fazer um balanço aqui sobre o trabalho que foi realizado pelo sindicato durante esse ano e especialmente comentar sobre a greve, que foi uma das greves que durou mais tempo do Sindicato dos Bancários. Marcelo, bom dia, obrigado por ter aceitado o nosso convite, seja bem-vindo. Bom dia. Marcelo, vamos começar falando então sobre greve dos bancários, que esse ano... Quantos dias durou a greve, Marcelo? 23 dias de greve, de lutas, né? E como que foi esse movimento, que balanço que você faria aí da adesão das cidades, o número de funcionários que aderiram à greve? Bom, nós tivemos uma boa adesão na greve, porque ela foi diferenciada das demais greves que nós fazemos normalmente. Aonde foi setorizada pelos temos início nos 5 maiores bancos da praça, ou seja, em Piracicaba e todo o país. Foi desse jeito a greve. Nós pegamos os 5 maiores bancos, são o Banco Itaú, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Santander e HSBC. Esse foi o norte da nossa paralisação deste ano. Quantas pessoas têm um número assim aproximado ou certo de bancários que participaram da paralisação? Nós tivemos em Piracicaba em torno de 800 bancários participando da nossa greve em Piracicaba, fora as demais cidades que ela foi progressivamente crescendo, tá? Onde nós chegamos a Santa Bárbara, chegamos a Tietê, Capivari, Rio das Pedras e as outras demais cidades da nossa base, que são 22 cidades na base do Sindicato de Piracicaba. E como que foi a ação de vocês durante a greve? Porque a gente sabe que durante o período de greve não é para ficar em casa, né? Não é para ficar em casa. Nós tivemos ações sociais e tivemos também ações políticas dentro da cidade. Que tipo de ações? Nós fizemos a distribuição, nós estávamos perto da época do Dia das Crianças, né? Fizemos a distribuição de balas, doces para as crianças na praça, em sinal de protesto dos bancários, né? Tivemos atos também de solidariedade com outras entidades sociais da cidade. E aí vieram as conquistas depois desses 23 dias, né, de greve. Como que foi o saldo dessa paralisação? Olha, o saldo foi bem positivo, tá? Visto que nós tivemos 8,5% de reajuste no nosso piso salarial. E isso significa 2,2% de aumento real. Dentro da inflação. E na inflação, isso representa 37,72% no período. É um aumento bem significativo. Foi o que vocês estavam buscando? Não foi bem o que nós buscávamos, mas chegou bem próximo. O que vocês estavam buscando? Nós estávamos buscando 11,93, que seria 5% de aumento real e a diferença da inflação no período. Também houveram outras conquistas aí, por exemplo, como o não desconto no pagamento pelos dias parados, né? Como foi essa negociação? Deve ter sido meio difícil. Essa foi uma negociação demorada, porque existem alguns bancos, os federais, né, que não queriam aceitar essa nossa proposta de não descontar os dias parados, já que os bancos privados têm por praxe, né, não descontá-los.
foi uma demanda muito grande do nosso comando, né, de greve, com as empresas responsáveis. Qual que é a maior preocupação que você, enquanto diretor, vice-presidente do sindicato, e, enfim, a diretoria inteira tem quando se vai iniciar uma greve? Eu acho que quem não é aí sindicalista gostaria de entender um pouco mais quais que são as ações que vocês tomam para mobilizar os trabalhadores à participação. Olha, nós temos um rito, né, que isso começa em agosto, né? Nós entregamos a minuta, a pauta de reivindicação para os banqueiros, e a partir disso a gente faz reuniões setorizadas para mobilizar, para deixar o bancário a par da situação realmente, como que está, para que quando chegue na greve, eles não tenham uma surpresa de, vamos entrar em greve. Não, nós a gente vem falando com os bancos desde agosto. Então, quando chega em setembro, que é a nossa data base, nós deflagramos ou não a greve. E não foi diferente esse ano. Nós fizemos toda a negociação, conversamos até o máximo limite que deu para a gente conversar com os bancos. A partir do momento que eles não arredaram o pé, nós deflagramos a greve. E, consequentemente, todos os bancários vêm atrás disso. Vem aí a participação. Correto. Porque a população diretamente acaba sendo afetada por esse tipo de movimento. E esse ano a gente teve aí algumas pessoas reclamando que não tinham acesso aos bancos. Isso foi uma forma de protesto, ou isso foi uma iniciativa isolada de alguns grevistas? Não, eu creio que foi alguma iniciativa isolada de algumas pessoas que tentaram utilizar os bancos. A gente falando do caixa rápido, né, que nós tivemos na imprensa, realmente. Muita gente em casa deve ter acompanhado ou até tentado ir ao banco, e em alguns bancos aconteceu isso, né? Como eu disse para você no início, que nós paramos as principais agências, ou seja, as demais agências da cidade de Piracicaba, satélites, estavam abertas, normalmente atendendo o público. Então isso não foi um empecilho para, vamos dizer, você querer pagar uma conta, fazer uma negociação bancária, financeira. E os bancos estavam abertos na periferia, que nós temos hoje em todos os bairros praticamente, nós temos agências bancárias ou posto de atendimento. Então isso não foi empecilho no meu ponto de vista. Foi mesmo posso até dizer, algum oportunista. Ação isolada. Ação isolada que quis tumultuar o nosso ambiente. Que o objetivo certamente é trazer melhores condições de trabalho para a categoria dos bancários, como deve ser em qualquer outra categoria. Nós preservamos bem isso, né? Nós não queremos atrapalhar a população, nós queremos que a população tenha condições de atendimento, consequentemente o bancário também ele possa ser beneficiado com tudo isso. Porque você trabalhar num banco hoje não é fácil. Não mesmo. As metas estão sempre aumentando a cada dia, o estresse pessoal das pessoas ali é demais. Então a pressão é muito pesada. Então nós queremos o quê? Com essas greves, paralisar um pouco essa demanda excessiva dos bancos, que só visam o lucro e não visam mais a pessoa que trabalha dentro da instituição bancária. Eles querem saber do que a pessoa é capaz de vender. A partir do momento que você vende seu produto, para eles estão satisfeitos. Você parou de vender, você já não serve mais para o banco. Você é apenas um número, é descartado. E o sindicato tem por premissa preservar a saúde do trabalhador, que consequentemente vai dar um bom atendimento ao seu cliente. Sim. Essa questão que você bem tocou de metas. Hoje os caixas, que já têm aí um trabalho que exige muita responsabilidade, até ligado à questão de segurança, tem objetivos e metas a cumprir de vendas de produtos. Como que o sindicato trabalha isso? Existe alguma intenção em tirar essas metas dos caixas, eu quero dizer, porque muita gente observa isso, que além de fazer atendimento, muitas vezes tem a fila e o caixa precisa fazer aquela venda. Como que vocês veem isso e como que vocês têm tratado? Olha, para o sindicato, essa forma que os bancos têm hoje de cobrar a meta dos caixas é inadequada. Porque o caixa já tem a responsabilidade de cuidar do dinheiro que está no seu caixa. Um troco errado, um troco errado no final do dia vai dar diferença. E muitos bancos hoje estão tirando uma fitinha que existe nos caixas, que é a de você fazer a comprovação do que você fez. E hoje está deixando de existir. O sindicato briga contra isso, porque nós queremos que os caixas tenham a maior segurança possível de trabalhar e não seja obrigado a estar vendendo produtos do banco, visto que a obrigação dele é caixa, é atender o público, receber e dar dinheiro dentro das condições necessárias do trabalho. Mas é uma briga que vai longe. Vai longe essa briga. Nós começamos e nós vamos terminar até que nós solucionamos o problema. Bom, além aí das conquistas durante o período de greve, tiveram outras conquistas, outras realizações certamente durante o ano de 2013, já que já está em dezembro.
Conta um pouco pra gente, Marcelo. Então, nós vamos ter uma novidade boa para os nossos associados, né, para os bancários de Piracicaba e região, que vai ser agora uma oferta que o sindicato está conseguindo para eles de um clube, com todas as infraestruturas de um clube realmente. Só não vou divulgar para você agora o nome do clube para não... Mas em janeiro, provavelmente... Já é uma estrutura que já existe? É uma estrutura que existe à disposição dos bancários de Piracicaba e região. É sempre bom, né? É muito bom, porque o bancário hoje ele precisa de um lazer extra, porque a demanda dentro do banco atrapalha muito a vida pessoal e social dele, né? Então nós estamos... E o desenvolvimento do trabalho da diretoria durante o ano, esse primeiro semestre de 2013? Olha, foi complicado para nós, porque nós tivemos muitas demandas, né? Inclusive nós tivemos uma eleição, passamos por um processo eleitoral, onde 99% dos bancários da nossa base aprovou a nossa conduta, né? E nos elegeu. Tivemos também uma renovação de 32% da nossa chapa. Tivemos também a representatividade de negros, que subiu para 12% na categoria. E também uma inclusão diferente, que é as pessoas com deficiências. Deficiência dentro da diretoria. Nós não tínhamos nenhum colaborador, hoje nós temos 2 pessoas lá colaborando com a gente, que são deficientes, e nos mostrando, né, a real necessidade de acessibilidade deles têm. Projetos para 2014 já estão em pauta alguns assuntos, além do clube aí? São muitos. E nós tivemos agora também, voltando um pouquinho, a conquista que nós tivemos com a greve para o bancário, que vai ser a partir de janeiro também, a implementação do Vale Cultura. Olha que ótimo. Que os bancos vão Como vai funcionar? Vai ser assim, todo mês o banco vai determinar R$50 para o bancário utilizar com teatro, com livros ou mesmo com CDs que ele queira utilizar. E esse valor vai ser cumulativo, ou seja, no final do ano, se ele quiser utilizar para um curso voltado para um show voltado para a área de cultura, isso vai estar disponível para ele, que é uma conquista também do sindicato dos bancários. Bom, uma atenção merecida mesmo, Precisa, né? Cultura, né? Certamente. Não é somente trabalho que vive a pessoa, né? Não dá não. Mas então conta pra gente o que tem aí para 2014, o Vale Cultura, tem aí o clube, que é uma surpresa. Tem o clube e tem também os 55 anos do Sindicato dos Bancários de Piracicaba. Nossa, todo esse tempo. Aqui nós estamos aí já há 55 anos na luta, né? Defendendo a categoria. E dentro desse período, desse ano, nós vamos ter vários eventos, né? Voltado para o bancário também. E também a divulgação da nossa pesquisa, que é um perfil bancário que nós fazemos todos os anos, né? E é onde você está balizando as necessidades específicas de cada setor, dentro do setor financeiro. Que para nós é o ponto máximo, para nós é essa pesquisa nossa, que nós podemos fazer um mapa realmente de como está a categoria nossa, aonde está a deficiência, no que precisa melhorar. E aí nós embasamos as nossas ações, através dessa pesquisa. Tem também o Dia Internacional das Mulheres, que vocês merecem, né? Ah, sim, com certeza. Não é todo dia que é de mulher, mas todos vocês merecem esse benefício. É verdade. E outras coisas mais que nós vamos divulgar a partir da nossa equipe de marketing do sindicato. Fazendo também. Então tá bom, Marcelo. No próximo bloco, então, a gente já está aqui com o Paiva, que é vereador aqui da nossa cidade, também presidente do sindicato, vai contar um pouco mais sobre essas conquistas e a gente vai especular um pouquinho mais, falar mais de 2014, que você está muito quietinho querendo contar. Obrigada, viu, Marcelo? Obrigado. Uma boa tarde para você, até a próxima. Para você também. Até a próxima. E nós vamos para um rápido intervalo comercial e já voltamos no minuto. Para combater a dengue, cada um tem que fazer a sua parte. A dengue é uma doença transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Elimine os criadouros. O mosquito se reproduz em locais com água parada. Caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Se tiver plantas em casa, elimine ou fure o prato do vaso. Cultive as plantas na terra e não na água. Já os pneus devem ser levados para o ponto de coleta da SEDEMA. Mais informações, ligue 3413-7587. Dengue, na minha casa não. Campanha da Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba.
A estiagem vai começar, todos juntos para a água não faltar. Dicas básicas. Verifique o consumo mensal em metros cúbicos marcados em sua última conta de água. Divida esse número pela quantidade de pessoas que moram na casa e as crianças também. Se o resultado for maior que 6, pode indicar existência de vazamento ou desperdício. A qualquer irregularidade, comunique ao Serviço Municipal de Água e Esgoto, o SEMAI, pelo telefone 115 ou 0800 772 9611. A estiagem vai começar, todos juntos para a água não faltar. O Brasil é o único país com mais de 100 milhões de pessoas que tem um sistema público de saúde para todos, o SUS. O SUS é SAMU, é UPA 24 horas, é farmácia popular, é o Zé Gotinha, mas ainda há muito a ser feito. Por isso está em constante evolução, oferecendo novos serviços, como o de combate ao câncer de colo de útero e de mama, a rede Cegonha e o Saúde Não Tem Preço. O governo federal cuida do SUS, mantendo o que é bom e melhorando o que precisa ser melhorado. O SUS é seu direito, é nosso dever. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos. De volta ao vivo com o programa Opinião Agora, e neste bloco eu converso com José Antônio Fernandes Paiva, que é vereador aqui do nosso município e também presidente do Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Paiva, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. As oportunidades surgem, às vezes a gente não pode estar, mas é muito importante para nós, tanto enquanto sindicalistas como parlamentares, né, ter um espaço como esse para a gente poder passar informações e trocar opiniões. Sim, e a população se interessa muito por saber o que acontece no nosso município, por que das coisas, isso é muito importante mesmo ser transmitido, certamente. Bom, no bloco anterior eu conversava com o Marcelo Abraão, ele contou um pouco para a gente sobre as conquistas de greve. Eu gostaria de reforçar alguns tópicos com você, falando um pouquinho sobre as conquistas que a gente não falou aqui no primeiro bloco, que envolvem inclusive melhora na PLR e combate do assédio moral. Esses são dois temas de bastante importância que muitas vezes não são comentados até pela imprensa. Não é só salário, né, que mobiliza uma greve, são condições de trabalho, não é isso, pai? Para você ter uma ideia, a campanha salarial dos bancários, nós fizemos uma pesquisa antes e as pessoas davam como prioridade o combate às metas abusivas. Olha só. Tem adoecido os bancários, hoje nós temos 12% dos bancários a nível nacional estão adoecidos pelas metas abusivas estabelecidas pelos bancos. E quando você tem um gestor de recursos humanos ou de pessoas que não sabe administrar a meta, aí ele faz a cobrança, ela se transforma num assédio moral, que minimiza, né, a importância do trabalhador dentro da agência, ridiculariza. Então, se ela sai uma pressão que ela gera no trabalhador, principalmente no subalterno, né, uma baixa estima, e isso afeta diretamente a saúde. Então, nós temos tido uma demanda muito grande no departamento de psicologia do sindicato, maior do que nós temos outros departamentos, que seja o departamento jurídico, odontológico. Hoje, as nossas psicólogas atendem muitos bancários dos mais diferentes cargos em função da pressão que os bancos exercem sobre os bancários. Nós conseguimos, então, incluir no acordo coletivo, né, uma ferramenta de combate ao assédio moral, com aferição por parte do sindicato do banco. O sindicato poderá fazer a denúncia e terá que ser apurada, e a gente tem uma ferramenta para regular o comportamento do banco. Além disso, quando você transfere do psíquico, né, para o indicador econômico, a PLR foi um ganho extraordinário. Nós conseguimos fazer um crescimento de 9% na PLR, e estabelecer que hoje a maioria dos bancos vão pagar 2,2 salários para os bancários de PLR. Uma parcela foi paga já e a outra será paga com a divulgação do balanço até 1º de março. Então foi significativo. Também, né, o fato de os trabalhadores incluírem, né, nos bancos públicos a necessidade de contratação de mais bancários, como foi o caso desse ano no Banco do Brasil, que até 1º de setembro do ano que vem, ele terá que fazer novas contratações, fixou um limite a nível nacional. Para quê? Para que com mais trabalhadores tenha menor carga de trabalho
do que está tendo hoje, principalmente dentro do Banco do Brasil, onde o ritmo está muito acelerado. Não é diferente dentro da Caixa Federal, do Itaú, do Bradesco, do Santander, mas, né, no Banco do Brasil, o processo de fusão nossa Caixa e Banco do Brasil não foi bem digerido, então a pressão lá tem um nível mais elevado do que era aplicado há 5, 6 anos atrás. Que balanço você faria dessa que foi uma greve aí que teve um período mais longo aí na história do sindicato de Piracicaba? Foi a maior desde que existe o sindicato, realmente, ou a maior dos últimos anos? A maior dos últimos anos, porque a data que caracterizou o Dia Nacional dos Bancários, nós tivemos uma greve de 61 dias. Então, ela é mais... Mas essa foi uma da maior dos últimos anos. Eu acho que nós não devemos nos vangloriarmos por ter uma greve longa. A greve por si só, como fenômeno social, ela é uma demonstração de incapacidade das partes chegarem a um acordo. E aí os banqueiros jogaram muito pesado, a proposta que eles faziam, ela não chegava, sequer a 1% de aumento real. Então a categoria não pôde ficar silente e o sindicato é um instrumento de luta da categoria. O sindicato que não for instrumento de luta não tem razão de existir. Né? Então, como instrumento de luta, defendeu o que os bancários queriam. Queriam melhoria nos pisos salariais, queriam aumento real, queriam melhoria na participação dos lucros e resultados, queriam ferramentas de combate ao assédio moral e incluir novas cláusulas, que foi a questão do Vale Cultura. E como a greve ela não é uma decisão, uma vontade dos bancários, mas é uma imposição da intransigência dos banqueiros, não se pode punir o bancário por fazer greve, então não podia descontar os dias da greve. Então nós fizemos um pacto, né, de compensação de parte dos dias. Então a greve do ponto de vista de luta foi extremamente vitoriosa. Os bancários saíram com uma autoestima elevada, dizendo assim, vocês não queriam dar sequer 1% de aumento real, acabaram tendo que dar no mínimo 2,2%, então dobramos. Então a greve ela tem um ganho do ponto de vista de luta, né, de mais de 100% do que os banqueiros queriam colocar antes do processo da greve. E também porque despertou no sindicato algumas relações com a sociedade, com as entidades hoje filantrópicas, que foram 5 entidades que durante a greve os bancários contribuíram para o Dia das Crianças, né? O Movimento dos Trabalhadores Sem Terra esteve na frente do banco, nós criamos a TV Cliente, alertando os clientes de banco dos golpes ou das armações que os bancos fazem para subtrair do cliente, né, taxas, né, vender produtos sem consentimento. Então a TV Cliente foi um marco da TV, da Sindiban TV, então, criados durante o processo da greve. Então nós aprendemos novas ferramentas de comunicação com a categoria e por posturas inadequadas de gestores dos bancos, nós pudemos desenvolver um ponto fixo dentro da Praça José Bonifácio, onde nós nos comunicávamos diariamente com os clientes. Então foi uma melhor greve do ponto de vista da atuação do sindicato, e isso eu posso dizer, né, ao longo desse tempo, a gente está trabalhando nos últimos 20 anos, né, porque nós dialogamos muito com a sociedade e tivemos um comportamento diferenciado. Nós tivemos as 5 maiores agências totalmente paralisadas, mas deixamos a alternativa dos caixas eletrônicos funcionando nas demais agências. Nós temos 54 pontos de atendimento na cidade, né, 49 funcionaram normalmente do ponto de vista de caixa eletrônico. Agora os bancários foram parando ao longo do tempo. Nós chegamos ao final do processo, né, com um índice de paralisação extremamente bom, mas um resultado extraordinário e aprovado por unanimidade, que significa que a categoria saiu satisfeita do processo. Aí você colocou sobre o envolvimento do cliente em relação à paralisação. Apesar de a gente ver na mídia muita reclamação, por conta até desse assunto que eu tinha colocado com o Marcelo no primeiro bloco, de alguns bancos que não tinham acesso ao caixa eletrônico, né? E aí ele disse que foram alguns fatos isolados. Como que você vê a população hoje, como que a população vê o movimento grevista, especialmente dos bancários? Você acha que existe uma conscientização maior da importância dessa paralisação? Nós só devemos agradecimento à população. O movimento grevista, por si só, ele é um movimento antipático, né? O movimento grevista de bancários, onde você tem o dinheiro no banco, você vai lá e você não pode sacar, ele se torna muito mais constrangedor. E o que ocorreu nesses 5 bancos é que, como por exemplo, você tinha o Santander, nós estávamos com a agência Moraes Barros fechada, mas tínhamos a governadora aberta, então precisava mandar mais 3 quarteirões para chegar. Então essas alternativas de desconforto foram manifestadas pelos clientes e estão corretos em fazê-lo. O que a gente ensinou o cliente a fazer dessa vez é reclamar para o banco,
e não para o movimento. Então nós colocamos na placa em cada banco, com o 0800 de cada banco, orientamos a fazer boletim de ocorrência, que estavam querendo o serviço e não tinham, porque o banco fechado não era uma decisão dos bancários, era a decisão dos bancos. Só para você ter uma ideia, como a data base é 1º de setembro, os bancos em 1º de setembro precisavam estar com o acordo assinado. Sim. Porque se você tiver uma fatura vencendo no dia 1º de setembro e você não pagar, você vai pagar taxa de juros, né, e vai ter moras. Né? E para os bancários não. Então, como não chegou 1º de setembro com essa fatura paga pelos bancos, os bancários cruzaram os braços e falaram: quando é que vocês vão me pagar? E aí é que se estendeu para esses 23 dias, e é por isso que nós não aceitamos que descontasse os dias da greve. Então o cliente, né, não tenha dúvida, qualquer movimento de paralisação, ele gera desconforto. O que nós temos que agradecer é que o desconforto foi mínimo em função de você ter 23 dias de greve. Talvez com essas alianças que nós fazemos com a sociedade, e o ano inteiro o sindicato interagir com a sociedade, contribuir com a sociedade. O sindicato participa de hoje de 12 fóruns do município, né? É parceiro de várias entidades filantrópicas, não se omite das lutas da cidade, então isso minimiza. E aquelas reações pontuais, nós tivemos a humildade de reconhecer, né, que estava gerando transtorno e procuramos minimizar o máximo possível. Uma ou outra não, uma ou outra foi deliberada, às vezes plantada pelo próprio banco, mas a maioria nós só precisamos pedir desculpas aos clientes e o agradecimento pela grande compreensão que os clientes tiveram com essa luta dos bancários e bancárias. Bom, vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para o Marcelo. Que balanço você faria, então, do trabalho que foi realizado pelo sindicato durante aí o ano 2013? Nós temos um ano que fica para a história do sindicato. Nós vamos completar 55 anos o ano que vem. Mas esse ano nós tivemos um processo eleitoral no sindicato, em que dos eleitores em condição de voto, 91% foram votados. E desses 99,03% votaram na chapa. Nós não tivemos nenhum voto nulo. Nós renovamos a nossa diretoria em 32%. Hoje a nossa diretoria é composta por 44% de mulheres e 12% dos negros da categoria fazem parte. E nós incluímos na diretoria 2 pessoas com deficiência para analisar a acessibilidade hoje nos bancos. Então, tanto hoje o César quanto a Letícia, o César, um provável atleta paralímpico, e a Letícia, presidente da Associação dos Amigos Paraesportistas de Piracicaba, estão fazendo esse trabalho de levantamento da acessibilidade. Concluído o processo de renovação da diretoria, a gente entra num processo de campanha salarial preparado desde março, que desemboca num processo de luta como esse, extremamente vitorioso. E para encerrar esse ciclo, a gente ainda deve estar formalizando na segunda-feira com um grande clube da cidade, com história de mais de 100 anos, uma parceria inédita para os clubes esportivos da cidade de Piracicaba e para o sindicato, uma parceria por mais 40 meses, em que bancários terão uma alternativa extraordinária de lazer, integração, né, e atividades motoras para a nossa categoria. Então, é um ano que a gente tem só que se orgulhar da equipe que a gente tem. Nós temos uma diretoria bastante plural, nós estamos representados em 91% dos bancos das 22 cidades da base, e temos hoje uma assessoria, né, que dá retaguarda para a ação dos diretores. Então, é um balanço extremamente positivo e do qual eu orgulho de fazer parte dessa equipe de diretores e funcionários. Vem muita coisa boa, então, aí em 2014. Vem porque tem uma disposição de luta, tem um compromisso e tem a história do sindicato, né? Que ela não é construída só pelo Paiva ou pelo Marcelo, mas nós representamos uma equipe que é extraordinária, uma das melhores do país do ponto de vista de sindicatos bancários e entre as melhores de Piracicaba enquanto sindicato de trabalhadores. Bom, nós vamos para um rápido intervalinho comercial e depois eu gostaria de conversar com o Paiva, vereador, para falar um pouquinho como tem sido essa atuação. É já após o intervalo, fique com a gente. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos.
todos juntos para a água não faltar. Dicas básicas. Em caso de elevação significativa no consumo em metros cúbicos, sem justificativa, realize testes de vazamento nas instalações do seu imóvel. Feche bem as torneiras e o registro do chuveiro depois de usá-los. Evite lavar o carro com frequência e, quando lavar, utilize dispositivos de fechamento automático nas mangueiras. Ou use um balde. A qualquer irregularidade, comunique ao Serviço Municipal de Água e Esgoto, o SEMAI, pelo telefone 115 ou 0800 772 9611. A estiagem vai começar. Todos juntos para a água não faltar. Para combater a dengue, cada um tem que fazer a sua parte. A dengue é uma doença transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Elimine os criadouros. O mosquito se reproduz em locais com água parada. Caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Se tiver plantas em casa, elimine ou fure o prato do vaso. Cultive as plantas na terra e não na água. Já os pneus devem ser levados para o ponto de coleta da SEDEMA. Mais informações, ligue 3413-7587. Dengue, na minha casa não. Campanha da Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos. Paiva, nosso município Paiva. Como foi o status que foram os seus planejamentos que você fez para esse ano? Eu acho que nós, hoje, inclusive, nós teremos reuniões ordinárias e extraordinárias. Volta um dos projetos que foi uma discussão nossa o ano todo, que é garantir àquelas pessoas que fizeram a cirurgia bariátrica um preço compatível com a sua capacidade de consumo. Então deve votar hoje. Nós, na reunião passada, fomos eleitos como parlamentar regional. Isso nos dá um foco para o futuro. Muito se discutiu na história política do Brasil o voto distrital e a atuação distrital. E a gente ser eleito em 2013 entre os 5 parlamentares regionais representando Piracicaba e essa região aqui, que envolverão 7 municípios, de um total de 22 municípios aglomerados urbanos, eu acho que é outra vitória. Nós tivemos um envolvimento para que a ONG Vira-Lata Vira Vida pudesse ter o reconhecimento à utilidade pública estadual. Ela passará a ter, inclusive por nossa iniciativa também, uma emenda de R$100 mil no orçamento do Estado, e votaremos hoje também a autorização para que ela possa fazer parcerias do ponto de vista do município, referente a medicamentos, enfim, dar às organizações que hoje têm atuado com destaque na cidade, condições dela poderem se articular. Ainda a nível do município, nós tivemos uma articulação bastante positiva na discussão do hospital regional. Como é que é o hospital regional, de quem ele é, qual é o processo de gestão, e ficou muito claro na audiência pública que o hospital é do Estado. Nós não teremos controle sobre as vagas de leitos hospitalares, será uma central de regulagem dessas vagas. Nós não teremos o processo de contratação na nossa mão. Então, tudo que havia se dito, deixado entender que Piracicaba teria um hospital, Piracicaba terá a localização geográfica do hospital, mas ela não terá nenhum controle sobre o hospital regional. No entanto, mesmo assim, nós queremos ele aqui. E agora vamos fazer um trabalho, a nível da região. São 26 municípios que poderão mandar munícipes ou pacientes para o hospital regional. Se você for dividir os 120 leitos por 26 municípios, então você tem um número ainda limitado e que manterá um déficit de leitos hospitalares. O processo de gestão ainda não está claro, se ele será feita pelo Estado, será uma organização da sociedade civil, vai abrir um edital para discutir isso. E a gente acabou mandando 60 milhões do orçamento da saúde básica, atenção básica do município, para o hospital que não era nosso, que é do Estado. Isso agora? Então, o que nós já fizemos? Conseguimos barrar que o município investisse mais 15 milhões lá, obrigando o Estado a investir, e agora vamos buscar trazer esses 60 milhões em outras ações para o município. Porque
não tenha dúvida que o hospital é importante, mas se ele é uma responsabilidade do Estado, não atenderá apenas o município de Piracicaba, então o Estado tem que, com um orçamento que ele tem, que será de 200 bilhões de reais para o ano que vem, não precisa pegar 60 milhões de atenção básica, que daria para o Dr. Pedro Mello ajudar em muito a atenção básica, programas de saúde da família, unidades básicas de saúde, unidades de pronto atendimento, precisam desses 60 milhões. Então, isso foi bom do ponto de vista de desnudar, de dar transparência aos processos, a mesma transparência que nós não conseguimos quando nós quisemos discutir o transporte coletivo urbano de Piracicaba. Tivemos uma crise que tomou conta do município, a base do prefeito na Câmara não aprovou a audiência pública, o movimento aumentou, depois o prefeito, que tinha comunicado pela sua chefia de gabinete que não mexeria na passagem, acabou tendo que ceder à força do movimento e alterou os preços das passagens, mas poderia ter feito muito mais amplo. E a grande novidade de hoje, que eu nem discuti com a minha equipe, ontem aprovou-se uma PEC na Câmara em 2 votações, que agora o transporte urbano será direito social. Então fará parte. Então hoje os municípios vão começar a ter que discutir como é que subsidiam o transporte coletivo urbano. Se é passagem gratuita para todos, mas que esse subsídio vai ter que vir do município. O prefeito Haddad fez um pouco disso já na capital de São Paulo. Elevou um pouco o IPTU de quem pode pagar, né, para dar mais isenção no transporte coletivo e para o imposto predial e territorial urbano, né? Então, é direito social o transporte coletivo. Mas o que isso significa para o telespectador que está em casa entender melhor? Ele vai poder estar fazendo seu transporte nos ônibus de graça? Ou existe um número uma categoria que vai poder fazer esse transporte? A defesa do pula-catraque, do mandato do vereador Paiva, defende o transporte público gratuito. Público para todos. Gratuito. E por que transporte público gratuito? Porque toda vez que você investe para ter o transporte público gratuito, esse recurso que o trabalhador usaria para pagar o transporte gratuito, ele vai para consumo na economia. Ele gera imposto e ele acaba subsidiando a própria passagem. Ter a ideia de que subsidiar aumenta custo para o poder público é um equívoco. Na realidade, ele se autofinancia e você passa a ter maior fiscalização. Na Conferência das Cidades aqui em Piracicaba, já foi aprovado o financiamento público do transporte coletivo urbano. O que ocorre é que a matriz ideológica do governo Gabriel Ferrato, que é a mesma do Marjas Neg, tem mais o foco em olhar como é que as empresas sobrevivem e não como o munícipe sobrevive. Então nós vamos acelerar o processo de mobilização no ano que vem para, diante da aprovação da Conferência da Cidade de Piracicaba e agora da proposta de emenda a Constituição aprovada ontem na Câmara Federal em 2 votações, nós possamos inclusive buscar recursos. Por exemplo, o governo da presidenta Dilma está fazendo um convênio com a Prefeitura de Piracicaba no envio de 52 milhões, né, para financiar a mobilidade urbana de Piracicaba. Na segunda-feira, nós vamos entregar 656 residências do Minha Casa Minha Vida com recursos federais. Se o município tiver o interesse, vai fazer o projeto e nós vamos, nos ministérios, né, enquadrar. O que não existe mais hoje é os lindos olhos do Paiva ir lá e conquistar recursos. Você vai ter que cadastrar um projeto com fundamentações e esse projeto você cadastra no Sincov e esse sistema de convênio direciona, olha, esses recursos estão direcionados. Então eu acho que nós podemos, não a curto prazo, mas a médio prazo, nós vamos ter uma reestruturação do transporte coletivo urbano no país e não só em Piracicaba. Em Piracicaba, se não for em 2014, 2015, a partir de 2016, 2016 poderemos ter. Já pode ter uma grande mudança aí. Bom, um assunto que também interessa principalmente as mulheres, a Delegacia da Mulher 24 Horas tem sido aí uma pauta, né, no seu gabinete. Como que está o andamento disso? É uma discussão que nós fizemos, nós criamos agora a Frente Regional em Defesa dos Direitos da Mulher. Nesses 22 municípios discutir um pouco isso. Nós temos pouquíssimas delegacias de defesa da mulher funcionando 24 horas no estado de São Paulo. E a violência contra a mulher, ela não escolhe a hora. Ela não vai se estabelecer se ela é no horário comercial ou não. Pelo contrário, às vezes ela ocorre mais fora do horário comercial. Além de abrir as 24 horas, precisa melhorar a estrutura. A delegada vai ficar maluca do jeito que ela está com a estrutura lá. É uma estrutura ainda muito pequena. Não bastar apenas a delegacia 24 horas, tem que ter as casas-abrigo. Nós fizemos uma sugestão
de ter em Piracicaba a Casa da Mulher Brasileira, porque essa Casa da Mulher Brasileira, ela traz uma série de atendimentos. Você é agredida hoje pelo seu companheiro, você faz o boletim de ocorrência da Delegacia de Defesa da Mulher e volta para onde? Para sua casa. E ele vai estar lá. Se você não tiver uma ação que determine a separação de corpos, você poderá ser agredida até por ter ido à delegacia. Então você tem que ter uma casa, que ela não seja, né, um muquifo, mas que seja um espaço de capacitação, qualificação profissional, recursos de você ter o processo psicológico recuperado, então com profissionais, e nós temos esse projeto do governo da presidenta Dilma. O governo do estado precisa fazer o convênio com o governo federal e delegar a Piracicaba a execução disso. Então, são várias ações que elas se casam para que nós consigamos dar à mulher, né, a garantia de que ela pode viver em sociedade livre da violência praticada como ela, das mais diferentes, viu? A violência física é uma delas, mas o que se pratica de violência contra a mulher, né, são diversas formas de violência. E esse processo que nós defendemos enquanto mandato, nós instituímos isso em janeiro de 2009, né, para conseguirmos avançar. Avançamos, mas ainda muito longe do ideal, e a gente está juntando força. E a Frente Regional é uma das forças, né, e já programamos a Semana da Mulher para março do ano que vem, para ampliarmos o debate sobre essas ferramentas que o governo federal está oferecendo e que o governo estadual e municipal devem se colocar, né, interessados em trazer para implementar no município também. Importante e necessário, né? Fundamental. Bom, para a gente encerrar, uma última pergunta: orçamento para o próximo ano? Olha, Piracicaba tem um orçamento de 1 bilhão e 200 milhões para o ano que vem. Nós até tentamos implementar 40 emendas para tirar um pouco o foco do desenvolvimento econômico e passar para o desenvolvimento social. A base do prefeito municipal, Gabriel Ferrato, rejeitou as nossas emendas, mas nós estamos fazendo, do ponto de vista de indicação, vamos fazer pressão popular. É um orçamento muito bom, e agora fica o seguinte: a responsabilidade do prefeito, como ele não acatou as emendas do vereador Paiva, do vereador Lester Visnan, do vereador Paulo Camulé e do vereador Chico Almeida, ele tem o orçamento para gerir as demandas da sociedade piracicabana. Como ele fez um péssimo governo em 2013, nós vamos, né, orar e vigiar muito para que ele melhore a intervenção em 2014. Piracicaba não pode ter 2014 um governo tão ruim como teve em 2013. Nós tivemos aumentos dos índices de violência, nós temos um acidente de trabalho por hora em Piracicaba, nós temos ainda degradação do meio ambiente, nós temos vagas em creche ainda, um conjunto de demandas ainda pendentes. Nós temos um processo de mobilidade urbana muito deficitário em Piracicaba, está muito ruim para andar. Nós temos a conservação do pavimento asfáltico muito ruim. Nós temos crise na saúde pública do município, em que pese a ótima intervenção e disposição do secretário Pedro Melo. Então, com todos esses problemas, está na hora, porque você não mudou a matriz ideológica. O Gabriel era secretário do Barjas e o Barjas falou para o Gabriel ser prefeito. Então, o Barjas é copartícipe da péssima administração realizada pelo PSDB em Piracicaba no ano de 2013. E nós vamos estar à disposição para melhorar em 2014. Basta só querer conversar conosco e nós ajudamos tanto do ponto de vista do governo federal quanto nas nossas ações em Piracicaba. Então, a expectativa é que seja melhor. Não tem como ser pior em 2014 em função do governo que nós tivemos em 2013. Você até colocou o foco principal do governo atual foi o desenvolvimento econômico. Você não vê possibilidades de continuar com o desenvolvimento econômico e atingir o melhor desenvolvimento social através disso? Eles não se conflitam. Depende quem estabelece. Quando você estabelece poder público, ele só tem razão de ser se ele gera equilíbrio social. Então, o desenvolvimento econômico, ele é natural do processo de desenvolvimento que o país está passando. O país tem um desenvolvimento econômico melhor que a União Europeia, melhor que os Estados Unidos, está comprovado pelos números. Então, isso deixa comum que o setor privado faz isso. O que tem que o poder público, ele fazer a opção dele de fazer uma política de inclusão social, né, e desenvolvimento social. E a forma com que o Barjas e o Gabriel atuaram ao longo desse tempo privilegiou apenas o desenvolvimento econômico, apenas o desenvolvimento imobiliário e não o desenvolvimento social. E dá para fazer isso com 1 bilhão e 200 milhões. O setor econômico, nós não precisamos mais dar dinheiro para as empresas estrangeiras virem para aqui, para Piracicaba.
Se nós dermos 1/10 desse valor para o desenvolvimento e inclusão social, nós resolvemos muitos problemas. Nós temos ainda com problemas de habitação. Apesar de o governo federal estar investindo no Minha Casa Minha Vida, nós precisamos dar mais estrutura para o Walter Godoy na ENDAP para que ele consiga desenvolver todos os projetos que ele quer desenvolver, mas não dá tanta importância para isso. Desenvolvimento social, nós precisamos melhorar o orçamento da Secretaria de Desenvolvimento Social. Há muita gente, nós vimos poucos dias atrás, né, crianças ainda morando na rua. Nós temos moradores de rua aqui em Piracicaba com um orçamento de 1 bilhão e 200 milhões. Então, nós precisamos desviar o foco das páginas sociais de hoje, mas olhar o social de inclusão social e não de propaganda social. Hoje, o forte de Piracicaba é valorizar a página social, seja com a presença de autoridades ou não, para divulgar a sua imagem pessoal. A melhor imagem de uma sociedade é uma sociedade que ela seja harmônica, que ela seja de igualdade social, e aí a gente trabalha com tranquilidade e com orgulho de onde a gente vive. Nós precisamos voltar a ter orgulho de andar pelas ruas de Piracicaba, transitar livremente, morar livremente, não viver encastelado. A gente teve, eu acho que mês passado, mês retrasado, que Piracicaba, inclusive, foi pauta em uma revista aí nacional, a VCCA, falando sobre o desenvolvimento da cidade, a geração de emprego, enfim, toda a estrutura de educação. Você acredita que esse tipo de projeção, que parte até desse foco no desenvolvimento econômico, atrai ainda mais pessoas e que pode abalar ainda mais a nossa estrutura de oferta de serviços públicos, enfim? Nós não tivemos divulgado nenhum plano diretor de desenvolvimento. Então, a afoiteza e o amadorismo do ponto de vista de gestão pública, vamos buscar uma empresa. Aí disputa, o governo federal, não tenha dúvida, tem um carinho por Piracicaba, não atrapalhou a chegada da CJ Corporation, não atrasou a proposta de chegada da Hyundai, como não atrasou a Mercedes para Iracemápolis. Então, esse processo todo, né, é um processo de acolhimento. Agora, o que não pode os políticos serem oportunistas de gerar uma expectativa falsa. Falou-se que na Hyundai geraria 8 mil empregos. Para cada promessa de emprego, você gera no mínimo 3 expectativas que vêm para a disputa. Sim. Quando vem para a disputa e não conquista esse emprego, a maioria permanece no local. Se você não tem estrutura social de acolhimento, você não tem moradia, você não tem unidade de saúde, você não tem unidade educacional, você não tem meios de transporte para chegar, você acaba gerando o quê? Uma proliferação dos núcleos de afavelamento. Então, nós tínhamos no início do governo Vargas, né, um núcleo de afavelamento que tinha 113 residências, hoje tem mais de 600. E aí, como é que se resolve isso? Resolve que você não teve a maturidade de aceitar o que o Conselho das Entidades Sindicais disse lá atrás, e nós dissemos isso, para o prefeito e dentro do CIMESP, que haveria uma explosão demográfica em Piracicaba. E existiu. Só que proliferou muito mais os condomínios fechados de classe média e alta do que os núcleos de habitação popular. Só veio a habitação popular a partir do ano passado, em que o governo começou a ceder ao programa que o Brasil inteiro já tinha homologado como alternativa de inclusão social, que é a Minha Casa Minha Vida. Você vê que antes do ano passado você não tinha esse processo. Então, por quê? Porque privilegiou-se primeiro a especulação imobiliária. Quem estava no poder era representado. Hoje nós temos muito mais pessoas que representam a indústria, os serviços, a especulação imobiliária no governo do prefeito Gabriel Ferrato do que dos trabalhadores. Nós não temos nenhum sindicalista no governo do prefeito Gabriel Ferrato, embora tenha apoio de diversos sindicalistas. Então, é a escolha da matriz ideológica e da proposta de governo. Se você não quer inclusão social, quantos negros nós temos hoje no secretariado do prefeito? Então, cria-se um espaço, mas não se amplia a participação. As mulheres, qual é o papel delas? Elas estão nas pastas em que controlam o orçamento ou que controlam os processos de crise social? Só vê isso aí onde elas estão. Então, elas estão no Serviço Municipal de Água e Esgoto, elas estão na Secretaria de Obras, elas estão na Secretaria de Defesa do Meio Ambiente, elas estão na Secretaria de Finanças, estão na Secretaria de Governo? Não. Elas estão onde? Elas estão ou na educação, ou estão no desenvolvimento social, ou estão no turismo, cujos orçamentos do turismo e desenvolvimento social são extremamente baixos. E educação, você tem uma companheira extremamente comprometida, mas com a sombra do prefeito, que é o antigo secretário. Então, não é a questão de avaliação partidária,
É uma avaliação hoje que você faz do ponto de vista da sociologia que matriz ideológica. Por isso que nós estamos trabalhando fortemente para mudar esse modelo, né, no estado de São Paulo a partir de 2014 e em Piracicaba a partir de 2016. Acho que o desenvolvimento econômico ele está colidindo com o processo de inclusão social e ele precisa andar para a passo, porque se o desenvolvimento econômico andar lado a lado com o desenvolvimento social, você tem uma sociedade tranquila, porque o desenvolvimento econômico paga imposto e gera benefícios, né? Tranquilo. Agora, o que não pode é você investir para o desenvolvimento econômico, uma guerra fiscal incalculável e em prejuízo do desenvolvimento social, do processo de inclusão social. Bom, em 1 minuto, uma última pergunta para a gente encerrar, já que a gente está no final do ano, expectativas de um ano melhor, 2014. Na sua visão, os piracicabanos ou quem mora em Piracicaba tem razões para criar expectativas positivas ou nem tanto para o próximo ano? Tem, claro que tem porque eles estão me pagando para gerar isso. Eu tenho muita disposição para continuar fazendo um trabalho, tenho 2 equipes ótimas, tanto no sindicato como na Câmara, mas tem muitas pessoas na cidade que querem trabalhar, independente de estar no poder público ou não. E mesmo aquelas que não querem, serão levadas pelo desejo. Então eu sou um otimista, né? Eu tenho uma família que eu quero passar essa energia para minha família, eu quero passar essa energia para os piracicabanos, porque nós não podemos nos abster é de cobrar os nossos direitos, de ser firmes, de nos mobilizarmos, de respeitar, mas não se omitir. E eu acredito que não tem. Para Piracicaba, do ponto de vista do executivo, não tem como ser pior do que 2013. Né? Do ponto de vista legislativo foi muito bom. Aliás, tem algumas forças que preferiram não focar nas falhas do executivo e ir para cima do legislativo. O legislativo produziu muito e eu espero que 2014 vai ser um ano ainda melhor, porque nós vamos fazer um debate político aprofundado, quais os modelos que a gente quer para o estado de São Paulo, quais os modelos que a gente quer para o país, e esse país passa por um momento extraordinário. Apesar de todas as críticas, nós nunca passamos por um momento como esse. A União Europeia, acabei de dizer, e os Estados Unidos hoje copiam modelos. O mundo inteiro diz que nós temos um processo de combate à miséria mais avançado do mundo. Nossos estudantes estão estudando fora pagos pelo governo brasileiro. Nós temos hoje, né, pessoas saindo do nível da miséria. Então, agora, precisa fazer? Precisa. Nós vamos ter a Copa do Mundo, vamos ter a Olimpíada, vamos. Isso são investimentos que foram feitos para combater a crise. Tem gente ainda que é contra a Copa e a Olimpíada. Quando é fora, aí dá para o rico ir, é bonito. Agora, quando é dentro do país, em que nós vamos beneficiar, fazendo trabalhadores trabalhar na construção civil, né, no produto de insumos, aí não pode, porque temos que reservar acesso à riqueza a poucos. E eu tenho muita confiança que 2014 vai ser muito melhor ainda que 2013. Muito obrigada. Uma ótima tarde para você, pai. Para vocês também, que vocês tenham um ótimo final de ano. Obrigada. E que 2014, a minha opinião, possa ter mais consolidada ainda. Muito obrigada. Uma boa tarde. E o programa Opinião Agora fica por aqui. Nós nos encontramos ao vivo amanhã. Até lá. Tchau. Opinião Agora. Apoio Cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos.